Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora na Voz. Eu vou perguntar para vocês a pergunta que dá título ao vídeo. Você conhece o Jimmy? Pensa, para pensar. Bem, esse vídeo é um pedido de um dos inscritos. Um inscrito comentou sobre esse vídeo e aí a gente resolveu fazer. E vai dar início a uma série de personagens de Street Fighter, né? O Jimmy é o primeiro. Mas peraí, Digão, Jimmy no Street Fighter, eu não conheço nenhum Jimmy, você deve estar pensando. Pois é, mas o nome que você conhece ele é Blanca. O Blanca nasceu com o nome de Jimmy. Ele sofreu um acidente de avião que acabou em decorrência de fazer o que ser criado na floresta amazônica, junto com os animais, dando a ele essas atitudes excêntricas, meio animalescas ali, né? Antes de entrar em mais detalhes, um salve para quem pediu esse vídeo, que é o nosso inscrito Eriton2326. Um salve aí, irmão, que você me pediu, tô fazendo agora, viu? Gente, se você quiser fazer como o Eriton e fazer algum pedido, deixa nos comentários, curte o vídeo, e aí a gente vai tentar atendendo os pedidos que forem feitos aqui, tá? O Eriton pediu lá no vídeo do terceiro Hokage sobre esse vídeo do Blanca que está acontecendo agora. Então, se você pedir, provavelmente eu vou atrás, vou pesquisar e vou trazer. Esse foi um pedido do Everton2326. Então, fica aqui o meu salve e o meu abraço para o Everton. Voltando a falar do Blanca, ele é um personagem de Street Fighter que tem ali características marcantes, né? Ele tem ali a pele verde, tem ali poderes eletrochóquicos e tem um monte de coisa. E tem um background dele que a gente vai falar aqui agora. Ele nasceu como um garoto normal chamado Jimmy, como eu comecei a falar, e sofreu um acidente caindo na floresta amazônica. Sobrevivendo na selva, ele se adaptou ao ambiente e cresceu com esse aspecto meio feral, meio, digamos assim, meio bestial, imitando muito o uso de animais, né? Imitando ali uivos, grunhidos e tudo mais. Inclusive, seus movimentos são baseados em animais, a gente vai chegar nisso. E o tom de pele verde, em explicação oficial da Capcom, se deve ao fato de ele ter usado muitas plantas para encobrir seu cheiro, né, repelentes ali naturais, que fizeram com que a pele dele acabasse ficando verde. Já os seus poderes elétricos se devem à convivência com enguias elétricas e outros animais que geram eletricidade. Isso fez com que ele acabasse desenvolvendo a capacidade de também gerar eletricidade através de seu corpo. Lembrando que essas são informações oficiais da Capcom. Outra característica marcante do Blanca é que ele é um cara muito parrudo, peludo e que normalmente tem moveset, ou seja, os movimentos dele na luta são baseados em animais e até os movimentos dele nos jogos. E isso gerou uma certa polêmica, porque o Blanca é oficialmente brasileiro. Isso parecia ali uma xenofobia, tá ligado? E a gente vai chegar nesse ponto. O Blanca normalmente anda com as mãos abaixadas, tocando o chão antes de atacar, como se ele fosse um animal mesmo, prestes a atacar. Essa semelhança se lembra muito os primatas, lembra alguns gorilas, na verdade. Se você pegar a base de um gorila, né, que é aquela base quadrúpede ali apoiada nos braços, é a pose inicial de luta do Blanca. Infelizmente, se você pegar e olhar e comparar, colocar um do lado do outro, você vai ver que essa é a pose inicial do Blanca. Ele tem uma pose primata, uma pose inicial primata, e seus avanços e ataques também são baseados em animais. O moveset do Blanca é baseado em ataques elétricos, que é justificado pela sua história e background, mas também é baseado em agarrões, mordidas e outros ataques que também são baseados em animais. Os animais que serviram como base para o Blanca são o gorila, pelo seu aspecto ali, né, de robustez e até o seu ponto inicial de combate. Além do gorila, a gente tem também, com esses ataques de mordidas e agarrões, a gente pode citar gatos, porque ele é extremamente ágil, né, agarrar, morder e tudo mais. E também alguns répteis, como largatos e outros animais, já que ele também faz aqueles ataques de rastejar e virar e dar cambalhota. Então ele tem ataques muito ágeis que são baseados em felinos, em primatas e em alguns répteis. Se somar isso ao fato de que ele é oficialmente brasileiro, a Capcom já foi acusada de xenofobia. Muitos brasileiros não gostaram desse aspecto que chamavam a gente de selvagens, né? De meio animais, alguma coisa assim. Chamaram a Capcom de xenofóbica. Ponto importante é que, apesar de ser visto como um monstro dentro da história e também ter um moveset, ataques selvagens e tudo,
O Blanca é um ser extremamente gentil, sendo inclusive dócil com crianças e sendo visto brincando com elas o tempo todo. Apesar de ser esse gigante peludo e parrudo, ele é muito gentil com crianças, inclusive com a sua mãe, com quem ele tem um extremo afeto, tá? Então, não, ele não é um animal violento. Apesar desse jeitão parrudo e violento dele nas lutas e ataques meio animalescos e tudo mais, ele não tem um aspecto violento, não é selvagem, ele é bem dócil e até gente boa. Até para tentar rebater as críticas de xenofobia, a Capcom até que lá em Street Fighter 6 colocou Blanca vendendo pelúcias chamadas de Blanca-chan, que são bonecos fofinhos dele mesmo, fazendo com que ele se tornasse uma figura muito mais popular entre os personagens do jogo e muito bem visto. Um ponto também interessante a destacar é que o Blanca dificilmente fala, ele não verbaliza. Como uma fera, ele grune ou gralha. Ele grune como um macaco ou gralha como um animal. Ele dificilmente fala. Ele não tem falas. Os dubladores do Blanca, né, o pessoal que faz ali a voz dele, tem mais é que imitar sons mesmo, de animais, aquela coisa toda. O que reforça o estereótipo que a gente vem combatendo, né? Que os brasileiros estão falando que estão chamando a gente de selvagens e coisa e tal. Mas, no geral, o Blanca é um personagem muito referenciado na Capcom e também muito querido pelos fãs. Eu imagino que, assim como eu, você já tenha jogado de Blanca. Eu adorava dar aqueles choquinhos que ele fazia, porque cauterava os ataques, os caras chegavam perto e eu dava aqueles choques, o cara tomava um choque e ia para trás. E eu conseguia aproximar e golpear. Como eu nunca fui um bom jogador, esses choques que o Blanca dava me davam a brecha que eu precisava, porque você ficava apertando ali um botão só, né? No caso aqui do teclado, eu apertava só a letra K e eu ficava emitindo pequenas ondas de choque que impediam a aproximação. É claro que se eu enfrentasse um zoner, aí era complicado, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo que eu consegui achar sobre a história do Blanca. Infelizmente, não tem mais detalhes, tá? Fora a polêmica de xenofobia e tudo mais, não tem mais detalhes a partir do background do personagem. Eu achei que eu ia encontrar mais coisas, mas foi muito curto mesmo o background dele. Lembrando que esse foi um pedido de um inscrito e que esse é o primeiro vídeo de uma série. Eu posso fazer mais vídeos de personagens de outros jogos, ou até mesmo da própria Street Fighter. Basta vocês comentarem aí qual personagem que vocês querem ver aqui, depois do Blanca, é claro. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.